Alô, síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Acende aquela velhinha, faz aquele rezo que vai dar tudo certo no seu condomínio, meu jovem. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominal, a Revolução do Condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19 a 20 horas, nosso encontro marcado pra falar de condomínio. E você tá no YouTube? A vida é movimento. Então, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Nossa meta aqui, amigo síndico, que você tenha noites bem dormidas, tranquilas, através de duas coisas. Primeira, adquirir conhecimento com essas feras renomadas. Eu sou mais ralé aqui, tá? Magra aqui não é fera. E a segunda é criar vergonha na cara e começar a praticar que você vem aprendendo. Que eu tenho certeza que as coisas vão fluir no seu condomínio. E vamos que vamos, sem enrolação, começando nosso programa. Ele, o doutor mais galã do Brasil, do canto direito, nosso core, porque hoje eu tô com os dois advogados aqui. Hoje eu quero ver. Hoje eu vou ser o juiz aqui. Eu que vou mandar esse trem. Sempre, né, ô Jorge? Eu que mando esse trem aqui, né? Vamos lá, meu amigo doutor Cláudio Viana. Tudo bom, doutor? Opa, Thiago, tudo ótimo. Mais uma vez, agradecimento por esse convite, né? Vamos ver, tem treta hoje? Não tem? Só um pouquinho. Já começou no programa, já que não no bastidor. Se tem condomínio, tem treta, né? Cara, tem gente que mora em condomínio que eu acho que é de outro universo. E ela, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, sempre elegante, nossa doutora Priscila! Oi, Thiago, boa tarde, tudo bem? Obrigada aí pelo convite por estar mais esse dia aqui com vocês, agora com o doutor Cláudio Viana, Diógenes. Obrigada aí pelo carinho, pela oportunidade de discutir mais um pouco sobre direito condominial. E vamos aí hoje para o embate, ver o que vem do Thiago. Silêncio, por favor, o cara é fera, né? Silêncio aí. Você que tá aí, preste muita atenção. Ele, uma das maiores referências de engenharia condominial e revolução de engenharia condominial do Brasil, meu amigo Diógenes. Alô, você! Tamo aí, né? Vamos trabalhar? Tem curso rolando em Brasília. Hoje tem aula e o tema vai ser obras paradas em condomínios. Se quiser saber também, segue aqui no canal, clica, compartilha. Eu quero saber sobre obras paradas em condomínios. Como resolver isso sem levar prejuízo para o condomínio, não é verdade? Afinal de contas, o condomínio não deve ser penalizado por ninguém. Não é isso? Vamos nessa então? Gente, você 90% dos problemas do condomínio resolve com oração. Vai lá na obra, faz uma oração, que a coisa vai fluir, né, doutor Cláudio? Com certeza, a fé, né? A fé é primordial. A fé move montanhas, mano. Tenha fé e esteja preparado. É pancada. Da fé. É rock and roll. Ó, vamos lá, nosso plantão Tira Dúvida hoje, muito bacana. Mandando para mandar seu e-mail pro inteligenciacondominial@gmail.com. Então a primeira pergunta hoje vai para a doutora Priscila. Quem mandou a pergunta foi o amigo André Luiz. Muito obrigado, André Luiz, por participar, por colaborar com o nosso programa. Eu quero ver essa aqui, é muito boa. Tá preparada, doutora? Vambora! Doutora expert. Vamos lá. O tema é: o síndico pode proibir que o condômino fotógrafe, tira foto do livro de ocorrência do condomínio? Aí ela fala: estamos com problemas de vizinhos barulhentos que se utilizam do estacionamento durante a madrugada para beber e conversar, incomodando nosso sono e dos demais moradores. Após diversas reclamações junto ao síndico, nenhuma providência foi tomada. Já registrei dezenas de reclamações no livro de ocorrência e gostaria de fotografar para uma futura ação judicial. Porém, o síndico diz que é proibido essa... Que é proibido. Ele pergunta: essa proibição procede, minha amiga doutora Priscila? Qual o nome dele, Thiago? André Luiz. Oi, André. Sua pergunta é bem pertinente, ela é recorrente em condomínios, não é a primeira vez que a gente se depara com isso. Existem síndicos que adotam essa prática, mas ela é muito simples de resolver. Você formaliza o seu pedido, vai vir a negativa do condomínio, você entra com um procedimentozinho bem simples na justiça, que é ação de exibição de documentos, e o juiz vai determinar que o condomínio apresente todas essas provas em juízo e você nem vai discutir com o seu síndico, entendeu? Você solicita em juízo, já faz o seu arcabouço probatório aí para sua ação, para você poder manejar um processo futuro, entendeu? Eu gosto, doutora, porque ela sempre traz palavras novas, né? Doutora, explique que é... Como é que é? Arcabouço, é o conjunto, é o bojo, é uma bolsa de provas. Olha ali, né? Palavras bonitas aumentam a qualidade do nosso dia.
verdade. Isso aqui é conhecimento literal A beleza- também. Agora eu vou jogar uma Legal. pimentinha aqui nessa fogueira, porque eu gosto de pimentinha. Moleque, vamos lá, ó. Pim, 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 pim. Vamos lá, doutor, ó. E onde entra LGPD? Porque o cara vai tirar foto do livro. Quem garante que vai tirar foto daquela reclamação que ele fez? Como é que fica LGPD? Justamente por isso, Tiago, que a minha indicação é que se entre com o processo judicial para fazer a obtenção desses documentos. Esclarecimento. Por quê? Porque vai vir com uma decisão judicial. O juiz vai oficiar o condomínio diante da negativa realizada pela administração para que ele apresente as reclamações. Então, o condômino ele vai dizer assim: Excelência, solicitei ao condomínio que me fornecesse as cópias das minhas reclamações do livro de ocorrência no que se refere aos É barulhos. restritivo. O condomínio me negou o acesso. Preciso desses documentos porque vou manejar uma ação em desfavor do condômino perturbador. Habeas Preciso dessas provas para poder subsidiar meu processo. Notifique o condomínio para que ele apresente e o condomínio fica numa situação também muito mais confortável no que se refere à LGPD. Por quê? Porque ele vai estar alicerçado numa decisão judicial autorizando o condomínio a fazer o fornecimento dessa documentação em juízo. Então, eventualmente, se for fornecido algum dado sensível, ele está resguardado por essa decisão judicial. Então, fica todo mundo muito mais tranquilo quando faz esse processo na via judicial. Isso. Inclusive, essa é sempre a melhor alternativa. Questão de imagem, tem discussão, entrega, não entrega, quando a pessoa tá, quando a pessoa não tá, na dúvida. Procedimento antecipado de exibição de documento é uma coisa bem simples, faz até no juizado, entendeu? E você já resolve o seu problema ali. É isso aí. E fica todo mundo resguardado. O doutor Cláudio está aqui, pode também aí dar a ideia dele sobre o tema. A explanação da doutora Priscila, né, foi perfeita, né? Mas eu gostaria também de lembrar aos síndicos, né, por exemplo, qualquer documento do condomínio, né, não existe um dono específico. O dono daquele documento é toda aquela comunidade. Então, todo condomínio pode ter acesso àquelas questões, né? E com relação à LGPD, ela tem a proteção de dados sensíveis. O que está escrito naquele livro? Será que tem dados sensíveis daquele morador, né? Então, hoje é altamente recomendável, né, ser excluído esse livro da portaria. Isso não é tão usual mais. A gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Existem inúmeros aplicativos que você faz a sua ocorrência vai estar lá, vai estar tendo um sinal, foi recebida, foi lida, foi respondida, e aquilo ali já serve para como você arquivar. O grande problema do livro é que todo mundo quer saber da vida dos outros. Deixa eu ver que o... Que isso, Deixa eu você ver que o está meu com vizinho- maldade, doutor. Não, é assim. isso, Tiago. Deixa eu ver o que o meu vizinho do segundo andar reclamou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu lá Vocês estão muito no ano passado, né? maliciosos. Então, E esse é o isso grande gera problema, muita isso vira discórdia fofoca. entre condôminos, entendeu? Aí tira foto, joga no grupo do WhatsApp e vira aquela E bagunça. aí tem um uso indiscriminado dessa prova. Exato. A gente não sabe por que lá na origem o síndico negou o acesso. Não sabe se no passado aconteceu Exatamente. justamente isso que o doutor acabou de ponderar, essa questão se ele forneceu acesso, alguém tirou uma foto, jogou no grupo de WhatsApp. A gente não sabe o histórico. Então, assim, para todo mundo ficar legalzinho, redondinho, bonitinho, melhor caminho. E assim, eu acho que não precisa nem de... Sim, lógico, se puder adquirir um aplicativo é muito bom. Mas, cara, cria um e-mail no Gmail, Sim. o nome do condomínio. É. E eu, os meus condomínios, gente, manda lá no e-mail. Cara, mas eu quero escrever. Não, escreve no e-mail, manda direitinho. Porque Aí eu falo até assim, melhor. eu falo que é mais seguro pra mim e pra você. Porque, igual você falou, pode ir lá na frente, pegar aquilo como uma prova, né? Porque livro de ocorrências tem esse nome lá desde a lei de 60, né? Então, naquela época se usava livro, não tinha outra forma, era livro ou carta. Hoje em dia tem inúmeros outros meios de informações, né? Da LGPD, eu acho que a galera tem que entender o seguinte, que ela tem uma proteção sobre os dados sensíveis, Sensíveis, né? Como exato. frisou, que são dados que, dependendo da exposição desses dados, ele vai gerar um dano à pessoa. Então, aí o síndico tem que proteger. E realmente, assim, no livro de ocorrência, você não coloca, né? Dados que você pode, na verdade, ser atingido ali. Você coloca uma reclamação de fato, como é da comunidade, você coloca o seu nome e o morador. Isso aí não é um dado sensível, né? O primeiro síndico... nome da pessoa e a unidade do apartamento é para todo mundo da comunidade. E o síndico, observando aquele livro, se tiver ultrapassado o direito de manifestação daquele, o síndico excesso. pode arquivar aquela página, né? E deixar Isso. separado, Quem deixar tem- na pasta sigilosa, né? Então tem que analisar Exato. bem. Cada Quem caso vai dar é um essa... caso, né? Por isso que o síndico tem que estar,
bem auxiliado e muito bem preparado. Sempre tem que estar polindo no dia a dia a sua carreira. Pró-condomínio. Porque tudo exatamente. Porque tudo, na verdade, é o seguinte, as pessoas esquecem. Você está síndico para atender as demandas do condomínio. A sua sindicatura não trata exatamente das obrigações legais que você tem. Trata de quem é você, de como você faz isso, de que qualidade você coloca, de que retidão, né, e imparcialidade você está administrando o condomínio. Lembrando que você administra o condomínio dentro das regras do direito, das regras da engenharia, que do direito já tem os convívios sociais, mas é em prol do benefício maior. Motivo, né? Não é você ficar com maniazinha lá, não vou liberar isso aos amigos do rei, todos os caprichos, né, os inimigos dos rigores da lei. Você está lá para tratar todo mundo igual. Acho que quando você vai falar de gestão é isso. Ô, doutora, outra situação que eu já deparei, né? Presenciei no caso. Por exemplo, o cara faz uma ata, não pode colocar o CPF do síndico. Não pode colocar. Cara, é um documento que precisa das informações, então precisa mandar para a exigência bancária. Exigência bancária, exatamente. Hoje em dia, se eu fizer uma ata de eleição de síndico e eu não consignar os dados mínimos, CPF, nome completo, ele não vai ter acesso à movimentação bancária, ele não vai ser cadastrado lá. E aí, como é que faz? Falta dados. Entendeu? Não vai movimentar, vai gerar um prejuízo, não vai conseguir pagar a conta. Então, tudo isso tem que fazer um juízo de valores, tem uma valoração, não é simplesmente, LGPD não pode colocar o CPF, não vai ter acesso. Por quê? Porque ainda existem alguns requisitos formais que devem ser cumpridos com algumas instituições, principalmente os bancos. É obrigatório, nome completo, CPF. Tem banco que chega a cobrar a qualificação completa do síndico em ata. Estado civil, profissão, identidade e outros dados, entendeu? Dentro daquela ata. E a ata, a partir do momento que ela é registrada no cartório, ela é um documento público. Qualquer pessoa chega lá e consegue tirar a segunda via. Ela serve para isso, né? O registro serve para oposição a terceiros. Então, assim, é um ônus que é inerente à atividade de síndico. É um requisito formal ainda dos bancos que isto ocorra. Vamos lá dentro dessa história do LGPD, que acho que é muito interessante também, foi até bom tocar, né? Doutor, por exemplo, cheguei lá na Assembleia, tem muito isso, né? Eu quero ver quem está inadimplente, o morador. Tem que mostrar, né? Porque geralmente, né, Tiago, a questão da lista de inadimplência lá não está exposto o nome da pessoa, vai estar a unidade, né? A unidade. Então não tem exposição de Tiago, tal, CPF tal, está inadimplente. Então tem a unidade. Então essa lista de inadimplência tem que estar bem transcrita. E ela fica lá à disposição do presidente da mesa, ele que faz a conferência. Mas se uma pessoa quiser tirar a contraprova, né, nada impede dela olhar. Mas o que não pode ter? Não pode ter a exposição. Fala assim, Tiago não pode estar votando porque ele é inadimplente, é um devedor. Ele não está contribuindo nada com o condomínio, né? Então apontar o dedo. Então tem que ter todo cuidado. Você pode ter acesso a toda a documentação, mas o problema é a forma que você usa essa informação. Você está usando para denigrir a imagem de uma pessoa, para difamar de uma certa forma, ou você está usando aquela informação apenas para fazer uma defesa ou criar algo importante, né? Garantir o direito de uma pessoa, né? Não seja no processo, ou garantir o direito de uma assembleia. Assim, apesar... Às vezes eu acho que eu estou inadimplente, mas eu quero ir lá conferir. Eu acho que meu vizinho, né, uma pessoa que está concorrendo a um cargo lá, ela queria votar. Às vezes é a decisão de um voto. Eu quero conferir se aquelas pessoas todas votaram e estavam inadimplentes ou não. Então, todos esses dados são acessíveis, né? Então, às vezes as pessoas utilizam dessa LGPD com um mito, né? Chega assim, não pode ter acesso a nada, né? Sim, pode ter acesso, porque a lei fala dados sensíveis, né? Então, isso é uma linha tênue, né? Então, por isso que é muito importante, né? Ter assessoria da doutora Priscila, doutor Cláudio, ou qualquer outro advogado da área condominial, para poder trazer a melhor garantia nessa situação, eu acho que tem, né? Primeira coisa, temos que fazer o seguinte: você que está aí no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta. Você que está na rede SPTV, senta, toma um cafezinho, porque o papo é muito bacana. Você mora em condomínio que eu sei, então você tem que aprender. Então, primeira coisa, o dedinho do aprendizado, doutor, fica à vontade. Você quer perguntar ou quer falar? Eu quero falar. Eu quero fazer uma pergunta primeiro, então você vai responder as duas. Vamos lá, primeiro. Vamos determinar o que é dados sensíveis. Dados sensíveis é nome completo, CPF, RG, são dados considerados sensíveis, entendeu? Para a legislação. O que eu ia pontuar antes disso, Tiago, é a questão assim, quando você tem
profissionais ao seu lado na gestão do seu empreendimento, você consegue dar lisura aos ambientes. Por exemplo, a gente tem empreendimentos aqui na realidade de Brasília que a gente tem que são verdadeiras mini prefeituras. Tem uma arrecadação muito maior do que muito município por aí. E há realmente todo esse desgaste até político dentro desses empreendimentos. Então, quanto maior lisura, maior transparência, maior cautela você tem em todos os atos durante uma assembleia, maior a tranquilidade que os condôminos têm. Então, verificação de lista, gerou-se uma dúvida, cria-se a questão de ordem, cria-se uma comissão para fazer verificação de procurações, pode ser feito, os moradores podem, junto com a assessoria jurídica, fazer a análise de todos os instrumentos procuratórios, verificar essa questão da inadimplência, tokens de votação, analisar o extrato, porque hoje em dia a gente tem, para mim, é fantástico, token de votação, né? É uma realidade que veio para somar, porque a gente tem muito voto por fração ideal. Então, são coisas que trazem segurança para os condôminos. Quanto maior profissionalismo, quanto maior transparência na condução das assembleias, maior a tranquilidade e menor o ambiente de hostilidade dentro das assembleias. É isso que a gente sempre prega nas assembleias que a gente participa e a gente vem aí colhendo resultados muito positivos. Infelizmente, a gente sabe que não é a maioria do que acontece por aí, pelo Brasil, porque ainda há muito amadorismo. Infelizmente, tem síndico que não tem condições, né, de ter todo esse aparato de uma assessoria jurídica, de uma boa administradora, mas a partir do momento que ele está aqui no seu programa, vendo, escutando os profissionais da área, ele está se qualificando. Então, busque conhecimento, traga esse profissionalismo para a sua gestão, que você vai ver que a sua realidade na sua assembleia ela vai ser alterada. A sua credibilidade com seus condôminos vai ser alterada. E você vai ter maior paz, né, na condição da sua assembleia. Para isso. Você tem que ter mentalidade para isso, porque ao chegar das tecnologias, né, os processos apuratórios ficam mais confiáveis, mais perceptíveis, você consegue transmitir com mais confidencialidade, mais fidelidade à vontade do voto para a mesa. A grande questão é você dar clareza no processo, né, doutor Costa? Você tem que dar clareza no processo. Aí o síndico, para poder adquirir essas capacidades da nova tecnologia, ou ele está diretamente operando elas, ou ele está participando de programas como o nosso aqui e fazendo aulas e buscando esse conhecimento. Porque ou você aprende com o que está chegando, ou você fica para trás. E se você ficar para trás, você aumenta a sua margem de erro, né, em tudo. Acho que na medicina, na educação, na engenharia, no direito. Eu acho que você imagina a pandemia sem toda essa tecnologia que trouxe das assembleias, das obras que estavam ativas, sem todo esse amparato que o direito trouxe para a gente, modernidade, né? Toda a facilidade que eles entenderam diante da dificuldade há anos atrás. A gente nem os dados de morte de direito a gente teria, né? Tão bacana como a gente tem hoje. Não que seja bacana as mortes, mas em si a forma de buscar esses dados, elas dão a desenvolvimento de onde é risco. A NBR 16280 mesmo é fruto disso, de analisar quais comportamentos você tem no seu condomínio e você, como síndico, tem, que geram aqueles problemas de prédio caindo, de corte de estrutura. E aí você junta com a 5674, você tem ali umas ferramentas de gestão para o síndico muito interessantes, que ele consegue só formatar e seguir um plano. Ele consegue mostrar isso. E antigamente, para o síndico antigo era difícil, né? E assim, eu acho que quando a gente faz o processo de maneira correta, né, você tem segurança. Acho que para o condomínio, para aquelas decisões também que são tomadas ali, e sempre prevalecendo o quê? A coletividade. Porque vai um cara do contra lá, você não fez o processo certo, lá do edital, ele vai embargar aqui tudinho. É o famoso, não sabe fazer bem feito, mas sabe criticar o que está feito. Mas aquela história. Mas é o direito também, mas sim, acho que a gente tem que começar a entender. É direito, mas você tem que trazer sempre quanto mais reto, mais certo você fazer, mais tranquilidade você vai ter na gestão. Né? Igual os antigos falam, começa errado, termina errado. Começa certo, termina certo. Eu digo para você, síndico. E outra coisa, o certo é aqui e o certo é lá na frente. Se você agiu certo, não tem jeito. Então, eu digo para você, síndico, quando você estiver sendo questionado sobre o que você está fazendo, olha para a pessoa e fala assim, como você acha que eu deveria fazer? Vamos experimentar do seu jeito? Quer fazer parte aqui junto comigo? 90%. Eu não fará isso não. Eu não fará isso não. Eu falo o seguinte, vamos juntos procurar o profissional que vai nos orientar da melhor forma possível. Porque no final, quem responde?
É o Sou síndico, eu. mas lógico. A pessoa vai. É uma forma que você tem de fazer ela perceber o que você passa. Porque dar opinião de fora é bom, né? O cara aponta defeito, mas não traz solução. Eu não acho isso, não. Mas, Como Jorge, você falou, o pessoal sempre aponta defeito. Eu falo, olha, Jorge, você quer apontar um defeito? mas aí, Primeiro, Jorge, fala direto pro síndico. Mas aí, Jorge, uma Né? coisa assim, Segundo, já leva uma solução junto. você traz agora um assunto que é importantíssimo, que é o seguinte, ó. Porque o ser síndico é isso, é onde as pessoas não têm que se despertar. Mas O ser síndico é ouvir crítica, ser mal falado, aquela coisa toda, entendeu? Faz parte. Eu acho que é até bom Não, falar mas é sobre isso, isso porque assim, mesmo. no mercado tá aí, multicurso, vida síndico 10K, porque hoje todo mundo quer virar síndico. Todo mundo. A verdade é essa, né? verdade E aí é quando vem a pressão, eu falo, o cara não aguentar a Estão primeira vendendo pressão. o sonho, né? Estão vendendo então, o assim, sonho. A porque realidade ser é outra. síndico é isso, gente. É você trabalhar sozinho. Por mais que a gente tava conversando no bastidor aqui sobre isso, de se você tentar passar um pouco da responsabilidade para o outro, mas não tem como, porque no final quem responde é o síndico, pode até estar bem assessorado, é crítica, vão esquecer do que foi feito. Fez hoje, amanhã Ontem eu esqueceu. conversando com Outra uma coisa, aluna. quer ganhar inimigo? É só falar pro cara não. Não, é só se falar a Você verdade. entendeu? Ontem eu estava conversando com a síndica, aqui em Brasília, poder aquisitivo alto, condomínio de gente 90% com curso superior, pós-graduado, doutorado e caramba. Ela foi lá, assumiu a sindicatura, elegeram ela, que ela mostrou um plano de trabalho interessante e tudo. 5 do conselho, que não querem assinar a sindicatura, chamaram ela no particular, os 5. E falando para ela, olha, aqui não tem escritório de advocacia, aqui não tem suporte de engenharia, aqui é você, nós escolhemos as obras e você toca. Então, Eles assumem a responsabilidade também. Chama a obra. Ela aceitou? Aí ela falou para mim, aceitou? não, ela falou para mim, olha, como eu já assumi, eu vou preparar a próxima assembleia e colocar as cartas na mesa, mas dependendo do posicionamento do conselho, eu peço para sair. O conselho já deu o posicionamento Não, dele mas já. entenda. Na Assembleia é uma coisa. Beleza. Né? Mas isso aqui vai trabalhar o dia a dia quem? Mas aí você não entendeu É a inocência estratégia. demais, gente. Que estratégia? Estratégia é sair fora, A cara. estratégia dela, mas olha bem, vou explicar para você. A estratégia dela, a estratégia dela é o seguinte, ela tá treinada, né, com a gente. Então a estratégia dela é o seguinte, ela vai assumir e porque ela teve voto de moradores. Sim. Ela não vai só prestar conta para o conselho, virar as costas e sair ou administrar como o conselho quer. Mas eu orientei para ela como mentor dela, eu falei, olha, você vai entrar, fazer o levante do condomínio, mostrar os pontos fracos e fortes, as necessidades de trabalho, necessidade de suporte de engenharia, de direito para tomada de decisão e vai explicar isso na Assembleia. Você vai apresentar para votação e você vai no final colocar que você precisa dessas ferramentas para trabalhar ou você passa o cargo. Mas não saia do cargo sem deixar a chance dos moradores de entender o que está acontecendo ali. Porque ela é responsável de todas as formas. Até porque a Você Assembleia entendeu? também é soberana. Então né? a Assembleia é soberana. Gente, mas não é só Ela sobre pra ir junto isso. com o conselho, ó. Não é pra sobre você ir isso. junto com Você contra está o sendo muito conselho. inocente, porque não é Aspecto sobre isso. político que você está Não, falando. como é que você vai trabalhar? Um exemplo, são 5 pessoas. Que você citou aqui agora. O síndico mais 4 do Conselho Fiscal, não é isso? Como é que você vai trabalhar numa gestão Mas é de só 4 pessoas é o contra Conselho você? Fiscal, nem Mesmo consultivo não é. Mesmo você estando certo. O que você falou é certíssimo, é correto. Então. Só acontece, tem que dar o seguinte, vem um aspecto político. É. Porque acontece, Thiago. como é que eu vou trabalhar com 4 pessoas todo dia Mas aqui, contra Thiago, mim? mas entendeu? aqui, Thiago, eu tô Mas pensando no síndico, eu tô pensando Mas- em você que é Mas síndico não da vai sair comunidade. fora. Vocês Mas estão vendo, não é vai prosperar. impossível, Síndico. não é É o impossível você construir um cenário de credibilidade junto tem. com a sua Assembleia. síndico tem que construir Você um tem cenário de lá um autoridade. conselho que é habituado com uma cultura, está baseado nessa cultura e com essa cultura diz que não claramente- precisa disso. Exato. Não é isso A que eu tô nova- falando. Deixa eu concluir. A nova gestão vem e fala, gente, levei para o conselho entendeu que não é interessante esses profissionais. Queria trazer para vocês exato. qual é o meu ponto sobre Exatamente. isso, o que eles podem agregar de valor para o nosso empreendimento, o que eles podem facilitar a nossa vida e o que eles podem nos economizar financeiramente. Porque, na realidade, o jurídico e a engenharia, eles são entes que vão economizar no final. Eles pagam um pouquinho agora para eles evitarem um BO lá na frente, Não, que mas vai tem sair outra muito questão mais aí, caro. que é o seguinte, ó, E aí a ele vai proteção, construindo. o síndico para administrar precisa estar seguro. Você acha que um gerente de um shopping, de uma administração de um projeto, até do seu próprio prédio, você acha que ele está lá sem profissional? Se ele precisar fazer uma consultoria no meio do prédio, ele não faz? As empresas inteligentes têm profissionais para te guiar para o caminho certo. E aí- Se você, síndico, está desamparado, está totalmente sem... diferente, pô. Aí, É totalmente Thiago. diferente. Você não pode submeter isso Thiago, pelo conselho, ó.
O conselho tem Gente, que entender vocês que falam. tem as Com todo culturas. respeito, a doutora nem tanto, né? É. Mas você não é síndico, cara. Tô falando o que acontece. Vocês estão dizendo uma coisa. Eu acho que o procedimento. Não, mas não precisa ser síndico pra saber o que tem que ser feito na Thiago, engenharia. eu vou te Precisa, porque eu vou te contar uma coisa. Eu passo por isso. Diferente. Eu passo por isso que eu Thiago, faço tudo mas eu isso, tô focado- mostro lá e tem uma pessoa do Conselho Fiscal. Deixa sabe o eu que ela te contar faz? uma. Vou te contar. Vou te Eu contar. passo na pele. Sabe o que acontece Vou que ela falar faz? como síndica. Ela fica toda tentando me ferrar. Pega uma coisinha ou outra ali. Aí se você não tem pressão, se você não tem emocional, se você não tem Então, aquela coisa, mas aí, você não cara, consegue. Então, Deixa não eu te adianta falar Mas aí nada. você não entendeu. Você No tá condomínio- indignado aí porque é o seguinte, Ó. essa síndica ela tem treinamento para isso. Então ela vai pegar o que o conselho colocou para ela, educadamente, sem desprezar o conselho, mas ela vai trazer a nova perspectiva da sindicatura e vai explicar o porquê. Quando o conselho achar ruim, pedir para destituir, pode fazer o que quiser, mas o profissional, você como profissional, tem que estar preparado para saber fazer Você tá isso. se portando E como? aí sim você sai fora. Eu não acho que é só sair fora, porque é o seguinte, quando a coisa aperta, sai fora, é o laço mais fraco da corrente. Você não pode ser isso na sua vida. Você tem que ser o lado mais forte. Qual que é o lado Tem mais coisa forte? que não vale a pena, Eu assumi, Jorge. calma, Tem coisa que garoto. não O salário mínimo às vezes não vale a pena, Jorge. Às vezes é Meu isso. caro ouvinte, Inteligência é saber onde sai Depende. fora, cara. Não Meu morrer, ouvinte. não, ué. Meu caro ouvinte, eu te pergunto o seguinte, o Depende que é de mais quanto comprar lá inteligente para você? A realidade é depende essa, do gente. problema. Gostei da É isso. pergunta. Ah, mas- Gostei, vale a Não, pena. eu discordo correr totalmente. Não, totalmente. quê? Eu completamente. Então vamos lá, discordo. uma coisa, Tem você briga tem que de risco vale a aqui. pena. Tem um rio aqui. O cara chega pra você e fala assim, ó, tem jacaré aqui. Vou dar R$100. Você vai arriscar? Não. Vou dar 1 milhão. Você, depende do risco. Você fala, inteligência também Inteligência, é saber sair fora. mas Isso não saber é não é fraqueza. abandonar. Isso, mas isso não é fraqueza. Não, saber não é abandonar. Não é fraqueza Já você discordo sair fora, é o completamente, contrário. Completamente. Saber que você tem que sair fora de uma situação É inteligência. como profissional. É inteligência. É Não, o que ele eu- falou. eu né? entendi o eu que ele discordo falou. 100% de você, mas concordo 100% também. Vou explicar em duas versões. Ó. Primeiro, eu discordo que você tem que só falar tô fora. Eu concordo que você tem que sair fora. Eu concordo que profissionalmente você tem que estar preparado para saber entrar e sair dos ambientes. E virar depois que você foi eleito, uma semana depois, emitir uma carta de destituição do cargo, é pedir para nunca mais botar o pé no condomínio. E desprezar o voto da Não quer galera. dizer nada, Jorge. Quer, Você não é lógico obrigado. que quer. Isso que é o grande segredo. Não Eu quer não pra preciso você, mas fazer o profissional nada. quer Escuta só. história. Não é isso. Eu não preciso fazer nada porque as pessoas querem que eu faça. Não. Agora, se eu cheguei Mas aqui, quem disse vi isso? o cenário. Vi que o cenário não é favorável. Vi que eu não vou prosperar ali. Aham. Vi que não vai ter nada. Mas você não Só teve vou voto? lá, tudo bem, mas Você eu não posso presta, chegar, eu posso eu renunciar. presto conta quando alguém me Eu encontrar. posso renunciar. Gente, ó, motivo tal, tô saindo. Mas Tá não bom. foi isso que eu falei aqui? Ué, Sabe qual que é o ideal? Sabe qual que é o meio termo disso? Né? É o Não é que eu nem cair pensei. fora de primeiro É a forma, a e nem qualidade, peitar tudo pô. na Assembleia. Você, como síndico, escutou seu conselho, é contra aquela questão. Você levou para a Assembleia e a própria Assembleia também votou contra, então você tem. Tá 2-0, né? Então você tem que sair fora. É. A Assembleia negou e o Conselho negou. E eu vou, Pronto, eu vou aí seguir uma sim. gestão sem uma assessoria jurídica. Não vou, Sem concordo. uma assessoria de engenharia para tocar uma obra que vai ser meu CPF lá em julho. obra de então 300 aí mil. sim, Obra de diante 300 dessa mil. situação, poderia cair fora. Não Sim, só sim. em Não, relação à opinião eu sou do o cara, eu Conselho. sou. Como falo que eu sou ditador aqui, eu vou dar para as mulheres. Eu falei. Obrigada, Thiago. Eu vou falar agora como síndica, tá? No meu condomínio, onde eu sou síndica, eu tive um problema com a minha assessoria de engenharia e o meu conselho. Tem uma conselheira minha que é totalmente contra eu ter uma assessoria de engenharia dentro do condomínio. Ela acha um absurdo. porque não é síndico. Maravilha! ué. Maravilha! Entendeu? Ela entende que é um absurdo. Eu entendo que é estritamente necessário para a saúde do condomínio. Do O que, prédio, que eu fiz? né? Levei para minha AGO e falei, pessoal, é isso aqui. Ela externou, dei o direito de palavra a ela. Ela colocou o ponto de vista, disse que era um dinheiro jogado fora, desnecessário, que poderia estar reinvestido em outra coisa do empreendimento. E eu expliquei E é quais sempre eram as outra coisa, nunca atribuições tem o quê? dele, quais eram as responsabilidades e o que ele somava para a gestão. E eu, como síndica, gostaria que registrasse em ata que, caso a Assembleia não entendesse na permanência daquele profissional, que a questão de engenharia eu não me responsabilizaria, Sim, tendo em vista que a minha exato. qualificação técnica não era aquela. Vamos lá, doutor. Então vamos lá, é o seguinte. que a Assembleia entendeu? Não esquece a Assembleia. Quantas pessoas são do Conselho Fiscal lá? 3. 3. Ou seja, 1 e 2 a favor. Não. Mas então, você acabou de falar que uma pessoa Uma foi contra. totalmente contra. Então, mas as outras estavam. Não tá nem aí. Mas Não, é você era a mas favor. tinha pressão. Isso é irrelevante. Tinha pressão. Eles estavam- Tinha pressão. Eles estavam Porque a pressão. pessoa que é contra
Não, mas ela, mas os outros dois não estavam. Mas Agora, continua sendo irrelevante. O cenário que você falou é que todo mundo tá contra. Sim, mas continua sendo irrelevante. Não, é diferente. E a Não, é Assembleia relevante. aprovou a manutenção É do relevante. profissional do condomínio. E Na tá tudo minha visão, certo, é tá irrelevante. tudo bem. Não, é totalmente E o que diferente. Thiago, o que foi o melhor de tudo? O melhor de tudo foi continuar com o meu engenheiro? Nem foi isso. O melhor de tudo foi eu Validar. conseguir colocar na cabeça dos meus condôminos, que são proprietários lá e são proprietários em outros 10 condomínios, porque lá tem muito investidor, que aquilo é uma aquisição boa para qualquer condomínio. Exatamente. Verdade. É. Exatamente. Eu consegui inserir neles um senso de responsabilidade sobre a necessidade de ter profissionais atuantes bons, que isso vai reverter uma forma benéfica no meu patrimônio, seja ele por meio de locação, seja ele em valorização venal. Eu tenho um empreendimento que era sucateado e hoje em dia não está mais sucateado. Por quê? Porque ele está sendo objeto de uma gestão profissional. E eu não sou profissional. E aí, você precisa de uma faculdade para entender gente isso? tá Você falando não de outra precisa de uma coisa, mas faculdade tudo para bem. entender isso. A gente tá falando de outra situação, que é a situação política dentro do condomínio, Não, então todo mundo não. tá contra você. Tô Mas falando você do tem papel que do saber Você administrar vê, tá de parabéns, isso. porque o que a pessoa espera de um profissional é isso. É profissionalismo. Mas eu Você entendi entendeu? o Agora é ponto seguinte, dele também. Não, mas eu Qual tô foi falando o ponto do dele? O ponto dele foi o seguinte: não vou jogar a toalha de uma vez, vou levar, vou falar para eles, para as pessoas que confiaram em mim esse mandato, que nesses moldes não dá para continuar. Ou eles alinham comigo um modelo de gestão profissional para a gente sair desse limbo que a gente tá e elevar o nível de administração do condomínio, ou infelizmente eu não vou ter como dar seguimento na minha administração. Por quê? Porque o que eu me proponho a fazer é com profissionalismo, e nos moldes que está me sendo oferecido, eu não vou entregar Tem aquilo que que eu falar, me meu propus. amigo, você tem que Então eu falar. agradeço a oportunidade Mas e o que entrego o sair cargo, fora é entendeu? isso? O que eu tô Então, falando sair fora é exatamente isso. mas o que ele tá O que eu tô falando falando sair fora é é você fazer isso dentro de uma assembleia e não numa Profissional. carta de Tudo Bem, renúncia, mas, entendeu? mas na carta também pode falar, isso é profissionalismo, não tem nada de errado nisso, gente. Mas- não é Agora, isso assim, não. Só que o mal da gente, eu vou falar agora real, o mal da gente é o seguinte, o tal da conta. Eu tenho que dar conta, votar em mim, eu tenho que dar conta. Ninguém teve coragem de levantar lá e ser síndico. Mas Não, eu você tem que dar entendo. conta, você entendeu? Entendi. E outra coisa, o que eu tô falando é o seguinte, não é, o que você falou é correto, é ser profissional. Eu já falei na Assembleia assim, se não aprovar, eu saio fora. Então, Porque eu entendo mas que é isso é meu. depois que você fala, mas a profissionalmente questão, é assim. mas a questão é o seguinte, eu tô falando que é uma questão política. Porque como é que essa pessoa ficar no condomínio com 5 pessoas infernizando ela? Não consegue, vai ficar doente. Acredito Dá que- Rivotril pra essa, é o Então, aumento mas dela. Dá Rivotril pra ela e pede pra ela rezar bastante. Essa Não, daí é uma na decisão verdade, ele tá totalmente magoado, pessoal, né? Diógenes, porque cada um, aquela história, né? Cada um Não, sabe eu onde o discordo, sapato aperta. discordo. Tem gente que tá disposto a enfrentar, tem inteligência emocional para Pra lidar enfrentar, com isso. Mas lidar da com postura isso, do profissional eu né? discordo. E Mas- tem outras mas que a doutora preferem falou que a correr, postura do porque profissional é- desistir é o mais fácil, é o mais cômodo, Claro. né? E poucas têm pulso para poder enfrentar, levar na Assembleia e defender seu ponto de vista. O Olha, correto é sempre defender o seu ponto de vista em favor do condomínio, mas só que você tem que Exato. analisar se tem mais ao meu favor não, e qual a minha responsabilidade com relação Então, a isso. E como eu sou um cara justo, democrático e politicamente correto, vou deixar o George fazer Então vai lá. a comentação, Então, comentário, eu vou te comentário explicar. final. Eu vou te explicar o seguinte: tudo na vida da gente é uma questão de preparo, certo? A sua vida é a sua história. Quem conta a tua história todo dia é você. Você tem que entender isso. Você tem que estar preparado mentalmente para olhar para os seus próximos 10 anos. E se você é um profissional, ou se você é um síndico, de qualquer forma, você vai deixar registrado naquele período que você ficou, seja de uma semana, de um dia, de 6 meses, do que for, a sua marca. É como eu falei inicialmente, não se trata da função, se trata de você, não se trata do conselho, se trata de você. Então, quando você olha para uma condição dessa, onde 5 conselheiros recebem uma síndica nova, que foi eleita por unanimidade, e que ela tem um apreço por ela, pela carreira, ela não vai entrar, falar com o conselho, mandar uma carta e sair. Não está 100% errado. A lei te permite fazer isso. Mas para contar a sua história, você virou só uma carta. Uma carta velha que ninguém vai olhar e nem vai ver em lugar nenhum. E aquelas pessoas que votaram em você acreditaram no teu trabalho, na confiança que você levou, na autoridade que você apresentou, na sua intenção, no seu coração de fazer uma gestão de condomínio. Eu acho que o mínimo que você deve para essas pessoas é uma explicação do que você entendeu e por que você está se retirando. Isso não é para o condomínio só. Isso é um respeito para o condomínio, mas é um posicionamento profissional que vai marcar ali, que vai ficar registrado em ata. Então, quando você puxar um histórico de uma prestação de conta da gestão, que a gente ensina no nosso método, síndico gestor de patrimônio é o quê? Você passou por lá. E se você passou por lá, você que é meu aluno, que é meu mentorado aí, se você passou por lá,
vão saber. No dia que fizer uma auditoria, vão saber que você passou por lá. Você vai virar para o conselho. Eu estava no meio do evento ontem, ela falou comigo, falou, o que eu faço? Eu falei, você vai fazer a gestão do jeito que você aprendeu na nossa aula, vai puxar o auto de vistoria, vai mostrar o seu projeto de trabalho, vai apresentar a necessidade daqueles profissionais, igual a doutora Priscila fez. E no final, você vai colocar a permanência ou não da síndica, que vai condicionar aquelas ferramentas de gestão que você precisa para fazer o seu trabalho. Você vai dizer o porquê, como está, o que você viu, que você foi eleita, você vai receber lá seu prolabório primeiro, bota tudo isso aqui, já marca a assembleia para 30 dias depois, apresenta as condições reais do condomínio, apresenta você profissionalmente o seu projeto e diga o que você precisa. Feito isso, você fala, ou eu consigo essas ferramentas, ou eu não consigo administrar da minha forma, assim eu prefiro me retirar. As pessoas na assembleia, elas vão vender você para outros condomínios, porque 90% vai concordar com você. Vai ficar aqueles 5 velhinhos de cabeça branca lá, mão de vaca, que não admitem a necessidade de engenharia e de direito, levando o prédio nas costas. Mas a maioria vai saber pelo menos quem é você, entendeu? E você, se ficar, você tem as ferramentas. Se você sair, você está livre, igual você falou. Tem que saber a hora de sair. Mas o meu sair, profissionalmente, é isso. Vamos encerrar isso, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. E eu tenho muita coisa que às vezes não é dessa forma, mas respeito o seu ponto de vista. Beleza. Porque, igual eu falo, é uma coisa só lá no campo. Uma coisa é estratégia, uma coisa é realidade. Eu acho que é muito bacana. A estratégia ganha a guerra. É? Toda a guerra ganhada foi com estratégia. Foi, mas os caras não estavam lá lutando, levando tiro, batalha, né? Então, mas vamos aqui. Eu gosto disso. Eu quero dar sua opinião, seu ponto de vista. E você, meu irmão, que decide o que é melhor pra você. Absolve o que tem pra absorver aqui. Vê se quer legal, se é legal e bota em prática, né? E vira síndico. Escolhe o seu caminho, amigo. Escolhe o seu caminho. Exatamente. Vamos lá. O próximo tema, ó. Manda sua pergunta pro internet@gmail.com. Pergunta do Juan. Ele fala, funcionário do condomínio, agora pro Dr. Cláudio Viana. Ele fala o seguinte, ó. Morador coagido e faltando com respeito ao controle de acesso. Aí ele fala, morador vem me coagindo, querendo que eu pague o carro que foi danificado pelo portão que fechou sozinho, comprovado por câmeras que foi um erro e não foi meu. E vem me faltando com respeito, dizendo que não sou homem por não querer pagar esse prejuízo. Quais medidas cabíveis devem ser tomadas nesse caso, meu amigo doutor Cláudio Viana? É simples, né, doutor? Fala aí. Essa questão aí de portão bate em carro, né, é bastante recorrente, né? E as pessoas acreditam que qualquer situação, o condomínio é automaticamente responsável por essa questão, né? É verdade. A primeira coisa que a pessoa tem que solicitar é acesso às imagens para ele visualizar a dinâmica daquele acidente e ela refletir. Será que eu tive culpa? Ou não, ou foi algum desleixo do condomínio, né, numa remota hipótese, né? Agora, com relação a essa questão interpessoal de ameaçar e coagir, agora a gente está entrando numa questão criminal. Você pode abrir um boletim de ocorrência contra essa pessoa e até mesmo abrir também uma queixa-crime. Com certeza ele vai rever, né, e refletir sobre as palavras dele. E, no mais, com relação a essa questão de bater no portão, né, sempre acontece lá no escritório, né? O condomínio é responsável ou não é responsável, né? O responsável é o condutor, né? Ele tem que ter o zelo, né? Tem que fazer o cálculo, né, de abertura e fechamento do portão. Nunca deve utilizar aquela abertura assim, o meu vizinho da frente abriu, eu vou, né, no vácuo, né? E geralmente os acidentes acontecem nessa hipótese. Então, são essas questões que devem ser analisadas no condomínio, né, com bastante critério. E tem uma coisinha, né, para quem tem seguro, tem uma coisa chamada assim, RC Portões. Bota a sua cobertura que serve para essas coisas, tá bom? Você tem uma cobertura baratinha que ajuda você bastante nisso. Mas ninguém falou, eu vou falar aqui. Tem que ter mais educação em condomínio. Porque as pessoas maltratam os zeladores, os porteiros, o pessoal que cuida do seu condomínio, cara. Cuida do seu lar, sua casa. Falta respeito, cara. E você fica lá descontando o porteiro porque você não é corajoso para falar com o síndico. Entendeu? Não, e essa é a questão, entendeu? Essa questão de coação, né, moral, se o condomínio, o síndico não toma nenhuma iniciativa, não demonstrou, não fica registrado, que não fez nada para coibir, que aquele condômino, né, fica assediando moralmente aquele trabalhador e fica registrado que aquela é reiteradamente e o condomínio está sendo omisso com aquela relação, o condomínio pode responder uma ação trabalhista, né? Questão de assédio moral. Danos morais, então, né? O síndico tem que pensar que um condômino também, ele é um patrão, né? Ele é uma fração de um patrão sobre aquele empregado, né, doutora? Eu quero ouvir a doutora Priscila.
Respira, doutora. Tá mais calma? Eu tô sempre calma, Thiago. E aí, o que você acha, doutora? O que você pensa sobre isso? Não, o posicionamento do Dr. Cláudio é esse mesmo, é o mesmo que a gente adota lá no nosso escritório também. A gente faz sempre as verificações das imagens. 99% dos casos é a ausência de diligência do condutor ao entrar no portão. É porque o cara acha que tem que parar automático. O cara acha que o sensor... E a mulher falou comigo. Ah, fechou. Eu falei, mas pô, você entrou de uma vez, você quer o quê? Fala assim, mas tinha a célula lá. Não, ali é só um mecanismo de segurança. Aquilo ali é só para evitar. E essa questão também de você, síndico, ficar acionando de forma indiscriminada a sua apólice de seguro para cobrir esse tipo de dano que o condomínio não deu causa, você acaba que indiretamente está causando um prejuízo para o condomínio, porque tem um custo, né? Que é aquele custo de apólice. De verdade, tá todo Não, e além disso, você aumenta a sua apólice de seguro, né? Acaba que hoje em dia a gente já tem condomínios aí mais antigos que de tanto acionar o seguro, hoje em dia ou os seguros são muito altos ou é muito, 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 muito difícil achar um condomínio que queira fazer uma seguradora que queira fazer a apólice. Então, ter esse cuidado e realmente o condomínio só arcar com aqueles onde de fato está comprovado que foi uma ausência de dinâmica do controle mesmo, do portão ali no acesso. Porque acontece, raras exceções, mas acontece. E, Thiago, você que foi mestre em seguros, né? A gente tem um seguro de carro, tem aquela pontuação, né? Assim, você tem categoria de 0 a 10, né? Quanto mais pontos você tem, mais baixo, né? O condomínios também tem essa pontuação ou não? O doutor acabou de falar aí. Quanto mais você utiliza também tem esse escalonamento. A seguradora, ela pode negar, ela não é obrigada a contratar. E a qualquer momento ela também pode retirar. Igual a gente estava comentando sobre placa solar, que é algo novo, né? Que a gente comentou no último programa que a gente falando sobre isso. Por causa do risco, tudo isso, ela pode negar também. Então depende. Quanto mais você utiliza, maior vai ser o valor, mais caro vai ser, né? Tem um amigo meu que ele era muito nervoso no trânsito, né? E tinha um poder aquisitivo significativo. E ele bateu 29 veículos. Tá, pô. Aí só tinha uma seguradora que fazia para ele, mas ele não poderia ter nenhum acidente mais. Eles queriam tirar a cobertura dele. Aí ele ficou sem. Quer pagar uma cobertura de 10 mil, ele quer pagar 20 e não consegue. Exatamente, porque a seguradora... negado no seguro CPF é sobre dele. risco, tá? E elas conversam entre si, né? As seguradoras conversam entre si e tudo. Sabe quem vai dar um módulo para cana pra gente de seguro no nosso curso lá? É o Gabriel Greitz, do Cicobi DF1000, patrocinador do programa aqui. Cara, é um profissionalzão experiente de seguro, que nem o Thiago. E vai dar um módulo especial. Você que está acompanhando a gente aí, aguarde o lançamento, porque vai ter um módulo específico de seguro condominial. Vamos falar de seguro de obra, seguro de vida, aplicação do trabalhador, questão de coisas que invalidam a tua apólice de seguro, né? Cuidados que você deve tomar, questão até de planos de manutenção não executados, que tiram o direito de você receber a sua indenização do seguro. Hein? Outra coisa importante que você falou é seguro de vida. Seguro de vida. Só um alerta para quem está nos assistindo. Tem que ser o que é pela convenção coletiva do trabalhador. Se você contratar dentro da apólice de seguro, não tem valor, tá, gente? Só para lembrar. Já peguei, hoje eu não mexo tanto com isso, mas antigamente já vi para a apólice falando de seguro de vida. Tem que ser o que está na convenção coletiva. É a estrutura da convenção coletiva do trabalhador. Antes de vir para cá, né, até me fez lembrar, eu fiz uma audiência de conciliação, né? Olha só a dinâmica, visualiza só o que aconteceu, né? Um Uber, né, processou o condomínio, o síndico e a passageira do Uber. Por quê? Certo dia, né, dia chuvoso, a passageira foi e falou assim: entra na garagem do condomínio, porque tá chovendo e você me deixa lá dentro. Aí o que aconteceu? O Uber entrou dentro da garagem e quis dar ré na contramão. Ela não viu que tinha uma entrada e uma saída. E quando ela estava dando ré, o portão basculante, né, que fica aberto assim, fechou. E bateu na parte de vidro do carro. E estilhaçou tudo, cortou o Uber e tudo. Aí o Uber foi processou todo mundo, né? Falando que foi culpa do condomínio, falando que não tinha o sensor, né? Culpa do síndico, porque ele não ajudou ela no momento. E da passageira, porque a passageira que falou que era para ela entrar e sair, né, de ré. Só que você que é motorista sabe que você, a partir do momento que você está ali na mão do volante, você é total responsável por todos que estão à sua volta, né? E dentro do carro também, viu? Dentro do responsabilidade sua, viu? Então, às vezes a pessoa acha que... Não, tem curioso, e o que deu aí? Com certeza vai vir uma improcedência para ela, né? Aí gastou dinheiro com advogado e tudo mais, então tem que refletir. Interessante. Antes de entrar com a ação. Eu quero notícias desses casos aí. Em breve, sempre eu trago aí. Então vamos que vamos, quero mandar lá pro Luan.
Lembrando que se inscreva, compartilhe, comenta. Quero mandar um abraço aos nossos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor rede do Brasil, DS Condominial, cara, essa aqui, ó, que dá tranquilidade pra você, Fuxcar pro seu condomínio, se combate de todo amigo Juliano, não posso esquecer da BSB Engenharia, representado pelo nosso amigo Jorge. Agora a pergunta é pra você, Jorge. Então vamos lá, ó. Pergunta. Para o Prazer. Preparado. Isso, vamos lá. A pergunta do amigo André. O André, o título é Posso desviar a coluna de água? Aí fala assim, ó. Olá. Calma, respira. Não. Respira, não, você André, vamos lá. é simples, não. Nem ouviu a história. Vamos lá, ó. Olá, estou fazendo uma obra para integrar a cozinha com a sala e ao abrir a parede, nos deparamos com um cano que passa pelo apartamento e abastece a cozinha do apartamento acima e o debaixo do meu. Olha. Posso desviar esse cano para que não fique no meio do vão que abrimos? É muito feio mesmo. Imagina, você tá com a sala aberta, assistindo, amor, dá uma cerveja e o cano no meio. É verdade. E aí, Jorge, pode ou não pode desviar o cano? Jorge. André, não pode, André. Ali existe uma coluna pisométrica, hidráulica, que pega a água do teu reservatório e abastece o prédio todo. Então entende aqui comigo, sai do reservatório, vai para o superior, desce abastecendo todo mundo. Quando você desvia um ponto central de uma coluna dessa, você muda o ponto de pressão, você aumenta o risco de manutenção, você diminui a vida útil das conexões ali e você prejudica toda a movimentação do prédio. O seu vizinho de baixo vai ter perda de pressão ali. Isso deveria ser feito com alteração de estrutura hidráulica. Então o projeto tem que ser recalculado, né? O peso da água, o peso do fluido ali dentro faz total diferença. Então você não pode fazer isso. Agora, e está previsto lá na NBR 16280. Você que é síndico, não sabe disso ainda, acompanhe o nosso canal @Condominial Engenharia, que tem diversas dicas lá falando isso. Esses pontos, eu tenho até uma palestra que a gente aplica, deve estar gratuita, está na internet gratuita. Quando você modifica esses pontos, normalmente não tem só um, tá? Ele está falando de um que é o de interesse dele, deve ser só o que está prejudicando, às vezes o resto está um pouquinho mais para dentro. Mas quando você modifica uma coluna pisométrica, ela tem um peso reto ali. Quando você tira esse eixo, você joga esse peso para cá, entende? Os dois vãos ali vão ficar sempre pressionados. E não tem justificativa para isso, porque ele só pode adaptar o apartamento dele até onde há compatibilidade do sistema. Isso está descrito no plano de gestão de obras dentro da NBR 16280. E lá, se ele for alterar qualquer estrutura dessa, ele tem inclusive que comunicar a administração do condomínio, porque se ela for fazer uma alteração ali, ou uma manutenção, ela tem que saber que aquele sistema foi modificado. Mas para ele fazer isso, ele teria que justificar como um bem comum para todos. E nesse caso é o bem particular para ele, interesse único. Né? Não tem interesse da comunidade em mexer nisso, alterar nisso. Não tem porquê, não tem justificativa para isso. Esse espaço você não pode mexer. Faz um amparato, cria uma coluna, decore, engrossa esse cano, bota uma proteção em volta, bota um LED, dá seu jeito. Você deveria ter estudado a planta do seu apartamento antes de fazer a obra. Tá bom? Para saber o que é possível ou não de modificar, inclusive ter submetido ao síndico antes. Viu? Quantos anos você estudou para ser engenheiro? De faculdade são 5, né? Vamos lá. André, 5 anos estudando, o cara estudou, fez os cálculos. Aí você quer desviar a água, pô. Meu Deus do céu. Só pra sala ficar mais decorada, né, outra coisa, gente. Não custa nada, pô. O que me estranha é você. Quando você fez a sua reforma, eu acho que você não falou isso pro síndico, né? Não. Porque deveria ter pegado a planta hidráulica do condomínio. Isso é o pegado as básico, plantas pra saber como é que funciona, né? Não você pode. Tá se entregando, André. Daqui a pouco ele quer fazer isso aí pra mudar o sistema de combate a incêndio, porque as colunas passam juntas praticamente. Fica feio, né? A gente cria um shaft, porque assim, tudo na indústria fica mais barato porque sistematiza. Tanto que na engenharia a gente chama os pavimentos iguais de pavimento tipo. Aí quando você vai programar lá no computador, você coloca o pavimento tipo de 1 a 20. É tudo igual. E a estrutura passa igual ao seu pilar. Então a estrutura hidráulica ela é igual ao pilar, só que ela é para a parte hidráulica. Ela passa de ponta a ponta naquele eixo ali. Se mudar a planta, às vezes você tem que mudar essa coluna. Em imóveis especiais, tipo loft, 2 andares, você faz essa alteração, essa transição, porque a gente mexe na estrutura para fazer uma transição de carga, seja hidráulica ou estrutural, peso. Todo jeito é uma carga. Então você faz uma transição para poder fazer as modificações da arquitetura. Aí é onde o pessoal não entende a importância de obedecer a arquitetura, as estruturas e os sistemas compatíveis. A NBR fala, claro, num campo, até mostrei já um documento, o pessoal falou assim, compatibilidade de sistemas. Não haverá, no documento que eu faço tem sido, não haverá interferência em qualquer sistema que implique a infraestrutura do condomínio, seja elétrica, hidráulica ou estrutural. Você tem a infraestrutura elétrica e hidráulica e a infraestrutura de concreto.
Então você não vai mexer naquilo ali. Você tinha que consultar o seu projeto antes de tentar fazer essa reforma. Hã? Vai ficar com o cano Olha o síndico se vingando aqui, ó. Não vai O que mudar. me causa mais estranheza é ele falar assim, quebrei e tinha um cano lá no meio. Posso do desviar? nada. Assim, Tipo, começou a obra, não é normal, não seguiu né? o protocolo Se você- dentro do seu condomínio. Nem viu antes, Ó, né, cara? Thiago, vamos botar aqui pro pessoal. Socorro. Coloca lá no condomínio da engenharia assim, ó. né? Eu quero ver as fotos do piso. Sabe esse negócio que você fica aí? Ah, eu vou trocar só o piso. Eu vou só botar um cano, botar um ralo na cozinha. Eu só vou trocar o cano, só vou trocar um piso. Tem uma síndica que passou numa situação tão difícil aqui em Brasília que o cara meteu um cano de 100 no apartamento. Na laje do apartamento e picotou a laje Meu toda. Deus. Como é aquela estrutura militar, né? Antiga ali, foi aquele casebre dos militares ali. É luxo lá o apartamento. O piso dele tem um monte de malha de aço. E aí eles não conseguiram. Ele falou, poxa, eu não vou cortar. Até o pedreiro entendeu, né? Falou, não vou cortar esse ferro todo para passar o cano. O seu fulano deve ser bem doido. E aí amassou o ferro. Entendeu? Que é a mesma coisa de cortar, amigo. Você fez uma deformação plástica no metal. Você mas meteu foi uma legal, marreta, não tirou ele cortou, do né? eixo, Ele amassou. né? Quase rompeu. Você botar um cano ali, caramba, você tá quebrando. Bateu até amassar. Cara, Então, marca lá, Gostei, foi arroba inteligente. Condominial Engenharia e fala assim, manda as fotos do piso, para nunca mais você pensar em liberar uma obra, você que é síndico, de troca de piso sem pedir um RT. Parar com essa coisa chata. Eu vou trocar só o piso. Aí o pedreiro chega lá e fala assim, é R$250 a diária, mais 150 do ajudar, R$400 por dia. Ele vira pro engenheiro e fala assim, não, mas você está cobrando caro de R$1.000, senhora, sua obra vai durar 30 dias. Se divide por 30, bota, mas só vai trabalhar 20, então divide por 30. Aí você pega lá os R$1.000, divide por 20, agora dá R$50 por dia. Você quer pagar R$50 para o engenheiro ficar responsável pelo pedreiro, pela obra, diante de você, perante ao condomínio. E a justiça, né? Aí você quer pagar R$250 o dia do pedreiro para fazer, porque você quer a cerâmica daquele jeito. Você está trocando alhos por bugalhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A preservação do patrimônio vem pelas ordens da engenharia. A execução do serviço é limitada a essa possibilidade. Então, se você tem que investir na sua obra, invista no planejamento, na definição do objeto. Depois você vai gastar o dinheiro Quer certo. comentar uma coisa, doutor? Tá bom? sem comentário. Sei comentar. Quer investir na sua obra? Faça um bom Eu planejamento, um bom gostei projeto. da atitude do pedreiro. Não vou cortar, vou amassar. Amassar. O ferro tá lá. Manteve, né? Ferro tá ali, Vou tirar o ferro. Meu amigo, olha pra mim isso aqui. Isso é uma deformação plástica. Aquele Foi ferro, pancada, viu? aquela barra de Nossa, ferro não resiste imagina ela mais ao persistência. propósito. Gente, o Foi prédio está lá tem inteligente, foi. 50 anos. Socorro. Ninguém nunca fez isso. Mas Aí o acontece, síndico, isso acontece, coitado do né, síndico, velho? cara, o senhorzinho. Poxa, o senhorzinho todo na boa vontade de atender, de fazer a vontade. O cara meteu um cano de 100 no piso do apartamento para não ter que levar, ele amassou a ferragem da laje. Por isso Então que é melhor vamos ser lá. um síndico Não chato. Nossa faça senhora, igual tá esse, vendo? esse Meu pedreiro. amigo. Vamos lá, ó. Próxima pergunta, amiga Aline Rocha, para mim, doutora Priscila. Vou marcar vocês na Doutora Priscila, foto. tá com anel. Isso é anel bonito, esse anel seu, cara. Obrigada, Olha Thiago. aí. Né? Deve custar R$1 milhão esse anel, essa Oh. pedra desse tamanho, né? Essa é uma esmeralda. Essa é a doutora Priscila, a maiores referências. Ela merece, porque a hora dela é Dedicada, boa e dedicada. ela resolve a parada. Vamos lá, ó. Agora a minha amiga Aline mandou a pergunta. A pergunta é: o síndico pode restringir filho de proprietário utilizar a academia do prédio? Aí descreve o seguinte: estou cadastrada como moradora do condomínio dos meus pais. Vai cuidar da sua vida. Tal. E o síndico informa que não posso usar a academia, pois preciso dormir lá. E o imóvel ser como se fosse minha residência principal. Juridicamente, posso ou não utilizar a academia? Procurei no Código Civil, mas não localizei nada muito específico. E, doutora? O filho folgado pode usar a academia da qual o prédio que ele não mora? Thiago, isso é mais comum do que você imagina. Você chama um amigo. Empreendimentos no Noroeste, aqui em Brasília, um bairro novo, para quem não é de Brasília, né? Um bairro novo e tem academias conceito, né? Que estão sendo Sim. construídas lá. E tá acontecendo muito isso. E no Código Civil realmente você não vai encontrar nada sobre isso. Você vai encontrar na convenção e no regimento interno do condomínio dos seus Certo, pais. certo. Então, geralmente, as áreas de uso, elas são privativas para os moradores da unidade imobiliária. Eu tenho um problema com isso aí. Se você... Paga Smart problema com isso aí. Fit. Eu tenho Paga problema com isso Fit. Porque eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? A minha mãe mora sozinha.
Aí, ó. E eu Quer sou usar filho, não. academia Calma lá. Tá vendo? Então, Tá vendo? Como é que é? Aí tem 10 ela mora... filhos, Deixa, aí faz aqui o é um quê? programa democrático. Deixa ele falar. Não, mas Deixa, ela mora... deixa, Depois ele faz a deixa, treta. deixa, Vamos deixa, lá. deixa, Você tá Tem lá. dois, eu tá? vou, peraí. Quem é amigo, quem avisa amigo é. Tem 2 advogados aqui. Tem 2 Os advogados. maiores do Vamos lá. Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, Diógenes. Antes da gente começar a discussão, eu parto da premissa da Eu nem tô proteção discutindo. do CNPJ. Eu não tô aqui para defender Não, também CNPF. não. Eu tô aqui para Também defender não. CNPJ. Condomínio é o quê? Por isso que eu gosto CNPJ. Beleza, Vambora. beleza. Mas aí Vamos é o seguir. seguinte. Vai lá. Ele Silêncio. para pertencer à comunidade, Não, ele tem que a estar... sua história agora. Não, É, continua. Volta a da questão é sua a mãe. seguinte, Tô com medo. vamos lá. Quem faz a zeladoria da minha mãe sou eu. Quem paga o condomínio sou eu. Eu entro com o mercado, eu não durmo lá porque eu durmo com a minha esposa em casa. Mas eu acesso lá final de semana, eu cozinho, eu convivo, eu pago as contas, eu tô dentro do condomínio, eu pertenço àquela comunidade. E aquela taxa de condomínio que a gente paga me permite, a quem pertence, a quem mora no imóvel, tá ali. O fato de eu não dormir não tira o meu direito de tenho domicílio. Mas você é morador lá? Momento nenhum, sou. Tá Você é no seu morador? Eu entro, pago conta. Você é cozinho. morador? Sim, Morador? sim. Morador? Não moro lá todos os dias, mas Você eu é tô lá, eu morador? tenho que estar lá. Não, é porque a gente tem que entender o conceito de morador. Você Sim. é morador? Sim. Não, você Não, eu não a sua durmo mãe lá, é mas é o moradora. lance que ele falou, eu não durmo, Você pelo é que eu um entendi. auxílio, uma rede de apoio da moradora. Sim, sim. Mas você é morador? Sim, eu moro lá, eu tô lá. Final de semana eu cozinho, eu faço tudo, eu só não durmo lá quando eu não quero. Quando eu quero Não, dormir lá, você eu mesmo, durmo, normal. você mesmo falou. Eu moro com a minha esposa na nossa casa. Não, você eu acabou falei de que eu falar. durmo na minha esposa, na nossa casa. Pronto. Beleza. Então não é a sua casa, Mas não quando é eu lá. tô lá sexta, sábado, domingo, que eu durmo lá, que eu cozinho lá, que eu vou embora, eu tô lá. Eu tô cadastrado como morador. Ela também tá. Sim. Aí é que eu entro. Aí é por isso que eu entrei na É a questão. mesma coisa da sua situação aí. Sim. Que ela é filha das. Mas duas entenda histórias. bem lá. Nós temos um apartamento lá de 3 quartos. Não quer dizer A nada. densidade. Não, cara, tem sim. Porque a gente faz um rateio para morar dentro do imóvel De quem compatível tá com a dono nossa. do imóvel? Calma, garoto. Se você quiser ter razão de todas as formas, não tem Não, argumento. eu tô perguntando quem é o nome do Não, imóvel. deixa Não, ele mas é porque concluir. cada argumento você me dá uma pergunta nova, eu não terminei um, como é que eu vou Vai. fazer o Vai. outro? Vamos lá. Morar, domiciliar, tem uma definição legal. Não é isso? Tem um domicílio. Você não precisa estar no seu imóvel todo dia para isso. Ele, independente de estar certo ou errado, ele está cadastrado como morador. E não deveria. Se ele está cadastrado como morador e você defende o CNPJ, não há questionamento. Ele pode usar. É por isso que Acabou. a forma de cadastro está errada. Os meus clientes já Mas mudaram. aí é outra situação. já Não mudaram a cadastre forma de dessa forma. Se cadastro. o seu condomínio aceitou cadastrar como morador, para de entubar, encher o saco e deixa o cara usar a academia que a taxa está paga. eu É não diferente. Discordo completamente. Porque É o seu se o cara paga a posicionamento. taxa, se o apartamento suporta, né? Vamos supor, tem 4 pessoas no apartamento. O apartamento tem 2 quartos, é para 4 pessoas. Tem 6 E quantas e beliches? mora lá. cada Aí olha quarto? que legal. A pessoa tá lá, tem o pai, tem a mãe, paga o condomínio, tá em dia, tá cadastrado como morador. Não pode usar porque ela não dorme lá. Não tem nada a ver. Agora, o apartamento tá lá, são 2 quartos. 2 quartos. A gente calculou para quanto? Para 4 pessoas. Moram 6. Pode usar à vontade os 6 porque o condomínio tá pago? Pode, nessa lógica Esse Não é o moradores? CNPJ? Então é igual Eles você. são moradores? São moradores, né? Assim? Mas é pros É a moradores, mesma aí. coisa. Então, São mas a pessoas- questão eu de quero- você não dormir no local não quer dizer que você não mora. Não, mas A é que grande usou questão- argumento, é um conceito não, bom. na verdade, porque o síndico usou esse argumento para impedir. Mas sim, eu também entendo que eu acho que não Ele tá poderia, fazendo o porque que ele quer, ia não virar o uma que tá bagunça. Porque daqui a pouco eu boto um amigo meu no apartamento e é morador Sabe por que também. eu discordei, E tem doutora? Vou demais explicar por que aqui. eu discordei. Ó. Eu vou explicar por que eu discordei. Porque você, como síndico, não deveria cadastrar como morador. Você tinha que exigir outra Visitante. condição para ser morador. Cadastro como visitante. Agora, você cadastrou como morador, você está defendendo o CNPJ, morador vinculado àquele CNPJ com taxa em dia, tem que usar academia, você não tem que encher o saco. Mesmo se tiver taxa em dia, pode usar também, tá? É. Só lembrando que ele pode proibir. Não, aí, ninguém aí, usar até- pra inadimplente, aí, na né? verdade, por opinião pessoal, estritamente pessoal, eu discordo completamente, porque é um monte de gente andando correta, carregando um monte de gente incorreta. aí, pô. E quando Mas isso é uma aí, Jorge. situação específica. Não, tudo bem, a gente pode divergir da lei, por isso que ele evolui. Várias vezes a gente traz para cá que o direito é dinâmico, a engenharia é dinâmica. Mas eu discordo pela questão de quê? Porque é uma taxa de rateio para utilização de um fato específico, da academia. Aí não o cara não existe paga, mas discórdia, ele existe usa, a né? lei. Tá na vantagem. Essa questão não vai estar engessada dessa forma. Isso vai depender da forma que vai estar transcrita, que geralmente as normas de uso das áreas comuns está transcrita lá no Exatamente. regimento interno. Por isso que tem opinião diferente. Agora, se você tiver uma assessoria jurídica da doutora Priscila ou do doutor Cláudio, vai fazer um regimento interno da forma inteligente. Olha aí, tá Exato. vendo? Quem- Aí- quem vai aí tem um poder- detalhe. Quem vai poder utilizar as áreas comuns vai ser condôminos e moradores. Quem vai indicar quem são os moradores? Vai ser
o condômino. Condômino é sinônimo de proprietário. Exato. Né? Então, existe geralmente regimento interno que fala que são exclusivos dos condôminos. Às vezes nem o morador pode utilizar. Tá vendo aí? Então tem que ver a forma de transcrição. Mas o cara Ainda cadastrar tem- você como morador e vir falar que você não dorme aí, faça-me favor. Agora a gente não sabe a realidade desse condomínio, se o morador Exatamente. pode ou não pode. Então a gente E tem que outro ver. ponto sensível. Por exemplo, a gente tem empreendimentos onde tem muito investidor. Sim. Mas os empreendimentos têm uma mega infraestrutura. Mas a minha unidade está locada. beleza. E aí, eu quero usar a churrasqueira. E aí? Tá dizendo lá que condomínio não pode usar. Mas a minha unidade está locada. E aí? Acontece, Diogo. Não, acontece. Mas aí existe uma. A pessoa aluga uma imóvel má que é usar a área colocação. comum ao mesmo Isso tempo. é porque você não tem assessoria correta. Entendeu? Aí, Mas a primeira você coisa- cadastrou como morador, amigo? Primeira Tudo. coisa, como o Dr. Cláudio falou, verificar convenção e regimento interno. Isso. Tem lacuna, chama uma assembleia, porque você não vai fazer uma correção da convenção e do regimento para suprir isso. Você não é dono do Chama prédio. uma assembleia, fixa e nomeia essas pessoas e limita o acesso. Esse síndico aí, ele é o dono Por do prédio. quê? Porque o que acontece? Qual que é a Não, é realidade? porque você não é síndico. Não, entendeu? mas- Cara, Você qual que imagina é- todo mundo se abre pra todo mundo lá. Não tá errado. Na O cabeça. doutor falou, E não cadastrou é como isso. morador. Aí você vai pegar Direito de os morador. filhos de todos os moradores, imagina. vão lá frequentar, aí às vezes você impossibilita ou reduz Quem é a o morador utilização daquele espaço pelo morador de que fato. paga. Exato. É, ué. Mas aí pega comigo. Você é investidor, alugou seu apartamento para 5 pessoas. O apartamento tem 3 quartos, certo? Tá tudo bonitinho lá. Os 5 não vão usar a academia? Vão usar a academia. Aí você vai lá num modelo de empreendimento que é de 1 quarto. Tem 4 pessoas cadastradas num quarto. Quiser falar o que para ele? Não pode morar 4 aí? Não, mas as coisas Não não, é isso. Vai sobrecarregar o número de não, pessoas eu que quero faz dizer é o divisão. seguinte, É porque- que vai sobre, A qualificação de cada Não, pessoa. É direito de uso. Direito de uso, pessoal, mas a academia tem uma limitação por quantidade de pessoas. Tudo é bem. igual o peso do prédio. Você não põe todo o prédio que você quer, você põe o que está previsto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a unidade tem 1 quarto, tem 4 moradores. Não está previsto para o CNPJ. Não está previsto para o uso do CNPJ. E a academia é limitada de uso. Tanto é que aconteceu na pandemia, o que foi a questão de espalhar pessoas? Foi limitar a quantidade de pessoas na academia. É um fator científico, não é opinativo. A questão é a forma de administrar a quantidade de pessoas, a quantidade na academia. Eu concordo que você precisa do apontamento jurídico para definir quem são as pessoas. Mas a partir do momento que já está definido, para ele reverter, precisa fazer o quê? Assemblear. Tudo é meio então, da termo. forma como ele está aí, tudo morador, depende. cadastrado, ele vai usar. A porteira não pode estar 100% aberta e nem 100% fechada. Também Exatamente. acho. Existe a questão também da preservação do patrimônio. Se Exato. deixar E totalmente é disso que eu aberto, tô todo mundo se falando. identificar como morador, vai ter um super uso, né, daquela situação, vai se fazer deteriorar uma mais pergunta. rápido e quem vai ficar prejudicado é realmente Gostei quem desse paga o programa. Eu vou te fazer uma condomínio. pergunta, o senhor vai me responder agora. Olha só, se você rodar mais, o seu pneu gasta mais ou menos? É porque o direito não é assim. Não, Jorge. mas tudo bem. Vamos chegar. Não é assim. Nós vamos construir esse raciocínio. É, depende. Doutor Cláudio, se você rodar mais no seu carro, o pneu gasta mais rápido ou demora mais? Gasta mais rápido. Gasta mais rápido. É. O aparelho da Se academia tiver mais pessoas é a no meu mesma carro, coisa. Vamos lá. meu eu carro vou chegar gasta mais gasolina. Eu vou chegar no direito, você vai gostar. O aparelho da sua academia é a mesma coisa. Ele tem uma vida útil. E essa vida útil, ela degrada à medida que você usa mais. Qual o pneu do seu carro? Igual o óleo do seu carro. Você rodou 10 mil, troca. Não rodou, você não troca. Mas tem um prazo de validade também, que você troca com o tempo. Não é assim? Então a academia ela vai dar uma manutenção, querendo ou não, até se ficar parada. Mas se você usar por mais pessoas, vai ficar mais caro. Essa taxa, quando ela aumenta, ela vai para a sua previsão orçamentária. A obrigação do síndico é prover o condomínio na zeladoria do que ele tem de equipamento. Não interessa se é academia, se é combate a incêndio, ele tem que manter. Saudável e seguro. Quanto ele gasta mais porque tem mais pessoas, se aumenta a taxa. Sim, e Certo? quantas pessoas Não é contribuem assim de que fato, funciona? né? Então, eu acho desacordo quando você tem um apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, e tem 4, 5, 6 pessoas morando, como o pessoal faz aí com Airbnb, bota beliche, etc. Essa mesma forma que você fala, mas assim, a gente está falando de CNPJ, eu não estou analisando Então, sentimento. pior ainda, Não. porque assim, como é que você quer limitar quantas pessoas Não o cara estou vai morar naquele limitando, eu estou lugar? te dando uma explicação científica. Quem está limitando é teu pensamento. Não, Olha você só, que tá falando eu estou aí, ué. dando uma explicação científica. Lá no Código Civil, você síndico é obrigado a prover fundos suficientes para fazer a manutenção. Mas isso é outra Se a situação, forma- é outra Não. coisa, Jorge.
Mas sempre vai ter outra coisa se a gente não concluir, Não, Thiago. isso é outra situação. Porque assim, a gente tá falando pra nós, pelo que eu entendi. É Se porque eu a tiver gente errado, tá você me corrige. Que a quantidade de pessoas que moram naquele apartamento. Não, Cara, eu não Você posso. tá- Eu o que tô entendi falando foi do isso. desgaste do equipamento na Ele vida tá útil. falando, ele tá E falando que- de uso demográfico do equipamento por equipamento. número de pessoas. Que é muito- Porque, por porque é aí exemplo, o que tá o erro. espaço, ele é projetado para ter X pessoas. Exato. Ele tem capacidade Não para tem isso. erro nisso, não. É um erro assim. Não é um tem. erro porque não tem a rúbrica pra manutenção. Tem que ter a manutenção. Você não pode deixar de usar porque Então, mas tem ela vai ser manutenção. maior porque tem mais gente. Mas aí bota pra Mas não a orçamentária. pergunta ali é a restrição De uso. da utilização por uma pessoa que não é moradora. Ela não, Ué. ela não é moradora. Apesar dela dizer que os pais dela moram, ela mesma fala: os meus pais são moradores. Eu não sou Não, mas moradora. eu entendi isso daí. Eu tô falando da questão de você ter uma quantidade de uso e a restrição. No condomínio, a questão de ser morador, não, a gente resolveu quando ele falou que ele está cadastrado como morador. Não foi o que você falou? Se ele está cadastrado como morador, está errado. E o doutor Cláudio falou, se passar pela gente, vai ficar correto. Ele vai sair de ser morador, porque ele não vai exatamente. morar. Então a Vai gente resolveu ajustar. essa questão. Agora eu estou colocando aqui por que eu acho que existe erro dos dois lados. Quando você restringe alguém que já está cadastrado como morador e está em dias, aí a gente entrou na questão do valor. Não, mas tá casado errado. Aí. Isso, não está cadastrado errado, beleza. Mas aí o síndico tem que mudar a forma de definição de quem usa e obedecer à convenção, né? Assim, o ponto de vista que eu estou trazendo é que a receita tem que ser suficiente para manter o equipamento. A doutora Priscila trouxe uma importante informação sobre o Sudoeste, que as academias mais de renome, de etiqueta, estão no Noroeste, estão entrando para os condomínios, que o valor é interessante para eles. Aquilo ali eu estou dizendo que vai se desgastar igual o portão, igual o telhado e vai ratear. Quando você tem um perfil de uma unidade que é para uma quantidade X de moradores, ela tem muito mais do que aquilo, o síndico também deveria ter uma proteção ali para a unidade. Por quê? Porque você vai aumentar o desgaste e não tem quem paga. Todo mundo vai pagar R$400 da taxa de uso, só que tem 8 pessoas usando a academia. Você vai morar sozinho e vai pagar os mesmos R$400. É assim, condomínio Não é é assim? assim. Não, É porque a taxa não é fixada, beleza. a taxa não é fixada por pessoa. Então, aí vamos concluir, vamos chegar lá. A gente está quase chegando lá. A gente está quase chegando lá. Aí, alguns dias atrás, a gente conversou com a doutora Priscila aqui e com o doutor Cláudio, a gente falou sobre bicho, a quantidade de gente no. Então, um prédio que é com 100 pessoas, que está previsto morar 2 pessoas por unidade, que é o de um quarto, está morando 4. Qual que vai ser a taxa para isso? A mesma dos outros. Vai ser a mesma dos Vai outros. vai Só depender que da convenção, só que o né? que acontece? O mesmo tamanho, Você não vai ter um apartamento. desgaste o dobro da edificação? Você vai reduzir a vida útil. Quando você Mas faz reduz. parte da coisa. Mas não. a- Não, mas mas faz acredito parte da que- coisa, tá acho que errado. é, ué, Mas João, a- Então vai. não tem como eu concluir Mas- desse jeito. Vai estar Mas eu acredito que é uma média. É uma média ali de cada empreendimento. é Então, uma o que média eu estou de uso, dizendo né? é que isso vai impactar para proprietários e inquilinos da seguinte forma: a taxa que vai vir do ano que vem, se todo mundo fizer isso, vai ser o dobro. Ela vai ser maior pelo desgaste. Então você vai criar restrições de Eu morador na entendi. academia. Eu E aí entendi. justifica você se posicionar. Mas o síndico deixar cadastrar errado vai permitir isso. Então é um erro a pessoa que não mora, está cadastrado como morador, porque ele gera uma despesa que vai na ponta ser significativa ao longo dos anos. Assim como é um erro você ter um monte de gente cadastrado fora do perfil do imóvel. Porque vai desgastar. E quem está andando certinho na tua imagem, ele vai sempre pagar mais pelo outro. Então o condomínio tem que ter essas medidas para corrigir Essa isso. é uma porque da- no final é obrigação das legal do discussões. síndico manter. E para manter tem que ter grana. Diógenes. Se você usa errado, você paga mais caro. Essa é uma das teses que foi levantada pelo STJ na discussão do Airbnb, Eu ia né? falar isso A aqui. questão do Eu ia falar Sim. isso. uso, né? É. Uso demais, porque a pessoa tá lá, ela paga uma taxa, só que ela tá lucrando em razão, em detrimento dos Não outros é isso? demais. Exatamente. E eu, como, vamos supor, eu tenho 10 filhos, né? Então não vou pro clube. Eu Não vou, é assim, vou assim? chamar todo É mundo isso. pra usar a piscina do Não é um condomínio, erro? só que todo mundo vai estar pagando. É. Então, Tá chega errado. naquele ponto. Síndico usa a tecnologia ao seu favor. Por exemplo, no meu condomínio mesmo. Entra na academia facial. Só quem é condômino morador, mas só que tem que ir lá na administração Mas, ó, e apresentar a aí o documentação CNPJ para paga. comprovar. A Entra questão- na piscina facial, Isso. senão já é Ah, barato. o CNPJ E o paga síndico é não precisa essencial. nem ter Esse desgaste. embate, né? Exato. desnecessário. Exatamente. E acabou. E assim, essa questão, o empreendimento foi projetado para isso. O empreendimento também foi projetado para não receber animal. É. Tem muito empreendimento que não foi Energia projetado solar. para receber animal. E o STJ foi lá e falou: a convenção de condomínio ela não pode limitar o direito de propriedade. Então, ela não pode dizer que aqui não pode ter um animal. O que ela pode é criar maneiras acessórias de que esse animal saiba conviver em comunidade, mas ela não pode proibir. A mesma coisa, aquele empreendimento foi projetado para morar 2 pessoas, mas eu estou morando, eu, meu marido e minha filha, num loft de 28 metros quadrados.
Gente, é o Sem seguinte, problema. Entendeu? Se todo mundo Aqui, fizer isso, você vai ter a meu taxa amigão, de despesa aumentada. vem pra cá, Mas vem aí pra é cá, inerente. Se vem pra você cá. não é compatível com a sua realidade financeira, vende e Meu compra amigão. em outro lugar. Amigão síndico, é amiga isso não. síndica, você que mora em O condomínio, vem pra custo cá. de viver vai ser mais alto. Meus Então, amigos mas aqui, é ó, normal. renomados, falar das formas bonitas, cara. Eu já sou do povão. Sabe o que tem que acabar? Com o tal do jeitinho bala brasileiro. Porque, na verdade, é isso a mesmo. mulher É quer isso. dar barrigada, quer usar a academia. Gente, malhar de baratinho, graça. cara. É igual eu falo, hoje eu tava na live e falei assim, cara, nós sim, só quer uma coisa. E eu não quero que ninguém fale que foi um trabalho legal. Eu não quero que me elogie. Ninguém me chame pra nada. Eu só quero uma coisa. Respeita as regras. Ponto, só isso. Então, É difícil. isso mesmo. Agora tá no Brasil, eu quero pra você ver a malandragem, que a pessoa sabe que tá errada. Pula catraca. É, por causa quer usar carinha de qualquer jeito. Não, chama o aluga cara lá, salão de festa é, pro amigo. Isso, assim, cara. Sabe o que eu Faz vejo? a conta. Gente, Pô, subloca a sala de festa. A maioria dos problemas Malandragem, para com essa malandragem, dos cara. problemas do condomínio é porque os caras não formatam uma forma operacional que funcione. É, né? não, é O falta que o cara das funciona muito pessoas, nos países do Jorge. primeiro mundo? O cara cria uma regra e você se vira. Aqui não, a gente cria uma regra e o cara quer se adaptar a O ela cara todo quer. jeito. O cara E a compra gente o carro, fala o o tempo cara compra- todo. O cara compra A o gente carro, a vaga sofre. que aumenta a vaga dele. Deixa eu te falar uma Entendeu? coisa. Tem sentido. A gente, como jurídico, a gente sofre, porque a gente vai lá e tem um problema hoje. A gente vai lá, faz uma estratégia, leva a prova, agora tá resolvido. Aí vem um cara lá e dá outro jeitinho. Aí a gente tem que fazer uma mas isso, variação fala, pra Paulo, resolver Próxima isso. pergunta, então, pra nós encerrar. Próxima pergunta, pra nós encerrar. Olha o jeitinho aqui, ó. Você vê. Vamos lá. Agora quem é o Dr. Cláudio, né? A Priscila falou, agora vamos lá. Olha só que é o jeitinho. Gente, já falei. Eu só quero uma coisa, meus condôminos estão me assistindo. Não precisa mandar bolo, fazer café, chamar para churrasco, falar que tá legal o trabalho, mas não precisa disso. Só quero que siga a regra. Só paga a taxa. Tá? É, Só paga a pagar a taxa. taxa, Vamos paga lá. calado e segue em Ó, frente. vamos lá, ó. Olha pro seu jeitinho aqui, ó. Meu amigo Anderson, hoje foi do jeitinho, Anderson Miguel. O título é Hall de entrada fora do corredor. Ele fala: minha porta fica na curva, longe fora do corredor. É tipo uma curvinha escondida. Uma porta especial. Só quem consegue ver a frente da minha porta é meu vizinho de lado. Mesmo assim, é proibido colocar um vaso nesse canto. Ou deixar o sapato chinelo quando chegamos. Pode isso, doutor? Tadinha do Anderson. Qual que é o nome, meu Anderson? Anderson, seja curvinha, curvona, ponto cego. Ali vai ser uma área comum do condomínio. Quem determina as Você regras, vai né? colocar sapato, planta. As regras do condomínio vai estar lá na sua convenção regimentar, quase todos têm, que é vedado, né, a colocação de qualquer tipo de objeto nas áreas comuns. E não é só por uma questão meramente estética, às vezes ali é uma rota de fuga, né, numa questão de pânico Projeto. ou incêndio de projeto, né? Então ali tem que estar livre e desimpedido para livre uso de qualquer morador. Então, recolha para sua casa aquele vaso bonito, né? Então, Outra odor. coisa legal pra importante, ó, outra coisa importante que eu reparei, hoje eu quase caí lá no meu condomínio, mas no síndico lá. Síndico, já falei, não pode passar aquela cena daquele piso, que a pessoa pode cair e machucar. Outra coisa, escada de incêndio, ele fica bonitinho, meio pintado, não tá escorregando não, tem que botar lá, ó, antiderrapante, é segurança. Fala aí, Jorge, sobre isso É aí. no detalhe que você arruma os seus maiores problemas. Faça no capricho. O síndico representa o CNPJ, como a doutora colocou aqui, e é simples. Você não pode fazer nada à margem da lei. Então, desde do negócio anterior, cadastrou como morador em Tuba, até sistema de combate a incêndio, SPDA, toda a legislação, inclusive você tem que atualizar a sua acessibilidade, que são as Isso é coisas que o Thiago importante. falou ali. A acessibilidade ele é dinâmica. A regra do ano passado não vale para esse ano muitas vezes, né? E você tem que estar atento, tem que estar sempre em constante desenvolvimento. Não tem como. Rota de fuga. Rota de fuga, vamos definir o que o Dr. Cláudio falou ali da engenharia. A rota de fuga é o espaço necessário para que você, em estado de pânico, de necessidade, onde você está ali correndo pela sua própria vida ou pelo seu filho, numa situação emergencial, você passa livremente. E o síndico tem que garantir esse espaço. Então, tem uma previsão no seu projeto para ser aprovada a sua obra antes dela ser feita. Não é feita assim, tirando do sovaco, não. É feito calculado. Quantidade de pessoas, corredores, circulação de pessoas. Sabe aquele papo da academia que estava aqui agorinha? A quantidade de pessoas é limitada dentro da pode academia. acontecer um acidente, Sabia né? disso? Porque acontece acidente, porque tem que ter rota de fuga disponível, porque tem uma quantidade de extintores e porque você viu falar de um acidente muito grave no Brasil inteiro, os advogados também, que é a Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Um excesso de pessoas no ambiente
de uso democrático, com a falta dos aparatos de segurança, levou a uma catástrofe no nosso país. Então, não pode a curvinha, a curvona, o cantinho da porta, é como o Thiago falou aqui, para de jeitinho brasileiro. Nossas leis são maravilhosas. O negócio é que o brasileiro ele futuca ela até ela ficar toda emendada. Né? O pessoal fala assim, morar nos Estados Unidos é bom, morar na Suíça é bom. Vai na Suíça lá e dá uma descarga meio-dia e 30 e o cara te expulsa do prédio uma vez só, não tem duas. Né? Então Segurar você acha muito legal. Mas do meio-dia às 14 horas você não pode dar Segura, descarga. se der diarreia, tá ferrado. Não, e tem outra, à noite, olha que legal à noite. À noite você só toma banho até às 21, por conta do barulho do chuveiro. Dorme sujo, se não tomar banho. Olha aí, dorme Você vai sujo, gostar, né? Outra coisa importante, pessoal. Você imagina um salto alto 3h15 da manhã. Nessa semana eu tava na Assembleia, saindo, o cara falou que o bombeiro foi lá. Gente, seja amigo do bombeiro. Eu aconselho de chamar o bombeiro mesmo. Porque ele vai falar o que tem que ser feito, não vai inventar nada pra você e vai ficar a coisa certa e correta. Entendeu? Eu acho que é muito bacana isso, né? É o que a gente, é igual eu falo, é o jeitinho brasileiro, que é bacana. Eu amo fazer esse programa, ser síndico. Eu amo fazer. Só por ser síndico, eu já amo e amo fazer esse programa. Porque são pontos de vista diferentes, são aprendizados diferentes. Existe certo e errado? Eu aprendi com meus advogados, depende. Então depende do condomínio, depende da opinião. Depende de quem você está defendendo. Outra coisa importante. Também. De quem é seu advogado também. Mas sim, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui que é importante. Eu acho que isso é pra vida. Não tenha medo de sair fora. Não tenha vergonha. Vamos lembrar de mim, não. O mais importante na vida é você. Porque se você não tá bem, nada vai acontecer. Exatamente. Entendeu? Isso que é saúde mental. Uma coisa que eu aprendi na minha vida quando eu aprendi a sair fora. E no ponto final. Porque eu não tenho mais vergonha. O que vão achar? Problema, quem vai achar? Quem votou em mim? Problema, a vida vai seguir. Eu tenho que estar bem. Porque às vezes aquela pessoa está querendo resolver um problema botando você naquela reta ali. Então, assim, que a gente tem essa consciência. E outra coisa que não se fala, devia falar mais, que eu vou bater sempre essa tecla. Inteligência emocional. Sempre. Direito é importante, engenharia é importante, tudo é importante. Agora, se você não está bem na sua mente, nada vai acontecer. Por isso que eu debati tanto com vocês a questão dos contras do Conselho Fiscal. Porque não é fácil você trabalhar sob pressão. Só quem já trabalhou sabe como é que é. E uma pessoa inferniza você até você chegar. Mas é o dom das autoridades. Entendeu? Todo cargo de autoridade requer pressão, bem, requer preparo. Mas você está certíssimo. Inteligência emocional. Qual é a grande questão? Tem muita gente está entrando nesse barquinho aí, que estão vendendo uma ideia que no final não é ela. Comprando ingresso. Mas tem um detalhe também. Mas tem um detalhe também, viu, Thiago? Tem síndico por aí que assume e quer levar no banho-maria. E aí não tem meia responsabilidade, amigo. Você conhece meia responsabilidade? Não. Não tem. E você chega e mostra serviço, não deu certo, você sai fora. Você chega, viu que não deu certo, você sai fora. Agora, ficar lá, macegando, levando na banho-maria, tá errado. Síndico, posição. Morador ou profissional, tenha sua posição. Seja correto, seja direito, siga os preceitos. Procure, mesmo no seu síndico morador, ser o mais profissional possível na sua administração. Porque isso vai fazer diferença nos seus problemas no dia a dia. É isso. Exatamente. E vamos bater para a hora. O doutor fica à vontade, suas coisas finais. Marta quer me matar ali já. Opa, Thiago, agradecer, né? Segue lá no Instagram, claudioviana.adv. A gente tá sempre colocando novidade. Acho que eu e o Thiago vai voltar a fazer umas lives lá, né, Thiago? Não sei, né? Você agora ficou famoso, a pessoa ficou famosa. Ela não tem tempo. A doutora que eu tive que implorar ela fazer uma live. Tá vendo aí? A agenda é cheia demais. Que absurdo! Você repete o Instagram, doutor? claudioviana.adv. E assim, gente, igual eu falo, aqui a nossa ideia é democratizar a questão da matéria que fala sobre condomínios. A gente tem aqui o doutor Cláudio Viana, a doutora Priscila, são concorrentes, mas a gente estamos aqui para, né, gradear um pouco, a gente compartilhar esse conhecimento. Só nasce para todos. Né? Tem para todo mundo, gente. Vamos levar o nível, né? Doutora Priscila, sempre bem com as suas colocações, representando aí a massa feminina na advocacia. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, sempre muito elegante aí. Fica à vontade de suas considerações finais. Obrigada, Thiago. Foi um imenso prazer estar aqui hoje. Conheci pessoalmente o doutor Cláudio Viana, que eu não conhecia. Hoje a gente está aí no mercado condominial, estamos em escritórios diferentes, mas é mantendo a ética, elevando o nível. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Com certeza. Espero que vocês aí sempre busquem, onde vocês estiverem, o estado que vocês estiverem, procure bons profissionais. Existem bons profissionais, foquem neles. Aqueles que de fato são especialistas, porque eles de fato vão te ajudar no seu cotidiano condominial. Agradeço imensamente mais uma vez por estar aqui. A Mari vai deixar escrito aí o Instagram da gente aí na legenda aí do post. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição sempre para estar colaborando aí com todo mundo.
isso aí. E, Jorge, parabéns, cara. Eu gosto de ser de posicionamento. Mesmo que a gente, né? Eu lembro. Não, porque às vezes a gente fica assim, não conta a pensar. Vou contar a história pra vocês, eu aprendi isso. Meu pai tinha estudado no Ceará há muitos anos, né? E tinha um cara lá que ele começou a fazer direito. E aí, conversando com ele, ele falou assim, cara, eu encontrei uma coisa legal lá na faculdade. O que foi, cara? Ele contando que o cara chegou. E aí começou a debater com o professor. Tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Aí o professor, né? A autoridade dele falou assim, vai embora da sala. E virou pra sala. Falei, e aí, qual a nota vai ser dele? Aí todo mundo, pô, vai. 0 pro cara, professor. 10. Porque como é que você, como advogado, não vai acreditar no seu posicionamento? Exatamente. Eu acho que você falou, a gente tem que ter esse posicionamento. Eu já várias reuniões de Assembleia falei, ó, cara, se não for desse jeito, eu tô fora. Porque se não vale o Prolabore. E outra coisa, por isso que eu falo, eu saio fora. Sim, tem coisa que não vale a pena. Eu já tive um momento de entrar na minha vida pelo dinheiro e falar assim, cara, me fudi todinho, ó. Tchau, embora. Porque isso, eu não preciso dar conta. Entendeu? E parabéns, se isso mesmo, tenha posicionamento mesmo, fale mesmo. E outra coisa, se tiver errado, se tiver errado, eu vou corrigir. Né? E é assim que a gente aprende com os outros. Pode. Fica à vontade, doutor. E acaba que no final, né, ficou claro para nós aqui. Eles são profissionais bem tarimbados, o Thiago tem uma experiência, a gente discordou e acertou no mesmo caminho. A questão é a forma. Né? E é sempre assim, o direito das obrigações, a engenharia desenha a forma. A questão de deixar o cargo porque você está tendo oposição, a oposição significativa, né? 5 conselheiros, meio que sabe o que eu achei ali? Que o conselho é quem toca o condomínio, não é o síndico. E o que eles quiseram mostrar para ela é o seguinte, aqui quem manda é a gente. E é assim. O que eu expliquei para ela? Você não vai ficar, mas antes de ficar, mostra quem é você profissionalmente e explica por que você está saindo. Porque você está dando uma chance da comunidade entender o jogo. E a comunidade às vezes não entende o jogo de quem está no poder. Entendeu? Você tem que estar sempre atento a isso, um passo à frente. Até porque, meu querido, é seu patrimônio. Tá? Então, você que é síndico, se posicione. Tem que posicionar. E para se posicionar, você precisa de uma coisa fundamental. Aprender, tarimbar, experimentar. Você tem que sair da teoria e vir para a prática. Fazer o que o Thiago tem escrito ali no peito. Ó, o plano é fazer. Sai da caverna e vai fazer. Não tem a caverna do Platão? Você conta como é que é lá fora, fala o tanto que é bacana e o pessoal não consegue entender, porque fica vinculado a essas questões. Então abre a tua cabeça e você só abre a cabeça de uma forma, estudando, convivendo, praticando. Clica aí, dá um like, porque Instagram, você que valeu a pena. O Instagram tá @condominial engenharia. Estamos com uma mentoria que a gente quer saber a opinião do síndico. Então lá no canal vai ter uma mentoria, vou pedir para você deixar o link aqui. O pessoal preencheu um formulário, porque nós aqui do programa queremos saber qual é a sua dificuldade em relação às coisas que nós comentamos aqui. Então o Thiago vai colocar uma linha na base do vídeo para você comentar aqui embaixo, preencher o formulário lá e quem preencher vai ganhar ainda uma aula, uma mentoria de 2 horas de fiscalização de obras para condomínios, que eu vou entregar ao vivo às 20 horas no dia 19/7. Gratuita com certificado de participação. Você só tem que dar a sua opinião aqui no formulário abaixo do link. Hoje o programa foi mara, eu gosto desse programa. Faltou Fábio, que gosta dessas coisas, né? Galera, esse foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução Condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, arroz, energia positiva. Até o próximo. Vamos nessa.